Você já ouviu falar de Abiatar? Provavelmente não. E é por isso que você precisa ouvir esta história. Prepare-se, porque este é o relato de um homem que, em um único dia, perdeu absolutamente tudo o que tinha. Mas mesmo assim, no meio da dor mais profunda, fez uma escolha que mudaria seu destino. Ele escolheu permanecer fiel a Deus. Esta é uma daquelas histórias bíblicas que poucos conhecem, mas que tem o poder de transformar a nossa visão sobre perdas e propósito. Então, se ao final deste vídeo essa história te tocar de alguma forma, eu quero que você faça um compromisso e comente aqui embaixo: eu permanecerei fiel. Para entendermos a jornada de Abiatar, precisamos voltar a um dos momentos mais tensos da vida do rei Davi. Ele estava fugindo, desesperado, do rei Saul, que o caçava como um animal. Em sua fuga, Davi chegou à cidade de Nobe, onde os sacerdotes do Senhor habitavam. Lá, ele foi ajudado pelo sumo sacerdote Aimeleque. O que parecia um ato de bondade, no entanto, foi distorcido por um homem chamado Doeg, o Edomita, um servo de Saul que presenciou tudo. Doeg correu até Saul e, com palavras venenosas, denunciou os sacerdotes, acusando-os de conspiração. A reação de Saul foi imediata e aterrorizante. Consumido por um ciúme doentio e uma paranoia incontrolável, Saul ordenou o impensável. Ele deu uma ordem que gelaria o sangue de qualquer um: matar todos os sacerdotes de Nobe. Seus próprios soldados hesitaram, recusando-se a levantar a mão contra os ungidos do Senhor. Mas Doeg, o acusador, não teve escrúpulos. Ele mesmo executou a ordem cruel. Em um único dia, 85 homens, sacerdotes que vestiam a estola de linho sagrada, foram brutalmente assassinados. A cidade de Nobe foi entregue à espada e ao fogo. Homens, mulheres, crianças, ninguém foi poupado. Mas em meio a todo aquele massacre e destruição, um único homem escapou. Apenas um sobreviveu para contar a história. Seu nome era Abiatar, o filho do sumo sacerdote Aimeleque. Imagine a cena: Abiatar correndo pela sua vida, o cheiro de fumaça e sangue impregnado em suas roupas. Ele correu sem parar até encontrar o acampamento de Davi. Chegou lá desesperado, coberto de cinzas e poeira, com o coração partido em 1000 pedaços. Diante de Davi, ele desabou e disse as palavras que selaram a tragédia: Saul matou os sacerdotes do Senhor. Todos eles, meu pai, meus irmãos, toda a minha família, todo o sacerdócio de Nobe foi destruído. Naquele momento, Davi, sentindo o peso da culpa por ter sido a causa indireta daquele horror, olhou nos olhos de Abiatar, viu sua dor e fez uma promessa poderosa. Ele disse: eu sabia naquele dia que Doeg contaria a Saul: fui eu a causa da morte de toda a casa de teu pai. Mas agora fica comigo, não tenhas medo. Aquele que procurar a tua vida também procurará a minha. Comigo estarás seguro. Naquele instante, no meio da perda total, um vínculo de lealdade foi forjado. Agora pense comigo. Abiatar tinha todos os motivos do mundo para desistir. Ele poderia ter culpado a Deus, se enchido de amargura e abandonado sua fé. Afinal, o que mais poderia ser tirado dele? Sua casa, sua família, seu ministério. Tudo havia virado cinzas. Mas aqui está o ponto de virada da história. Em vez de se afastar de Deus, Abiatar se apegou a ele. Ele se tornou o sacerdote pessoal de Davi, o futuro rei de Israel. E ele não fugiu de mãos vazias. Ele levou consigo o éfode,
a vestimenta sagrada usada para consultar a vontade do Senhor. Abiatar era o último de sua linhagem, o remanescente de um sacerdócio massacrado, mas ele não abandonou seu chamado. No meio do luto mais profundo, ele continuou a buscar a direção de Deus para Davi e para a nação. Ele transformou sua maior dor em seu maior ministério. E é aqui que encontramos a lição poderosa que a história de Abiatar nos ensina. Uma lição que muitos de nós nunca ouvimos. Ele nos mostra que mesmo quando tudo ao nosso redor é destruído, a nossa fidelidade a Deus pode permanecer intacta. Quando todos os outros desistem ou são derrubados, Deus sempre levanta um remanescente, alguém que carrega a chama da fé. E às vezes, de maneira misteriosa e até dolorosa, Deus usa nossa maior perda para nos posicionar ao lado de reis, para nos colocar em lugares de influência que jamais imaginaríamos. A dor de Abiatar o levou diretamente para o lado do homem que Deus havia escolhido para governar Israel. Sua tragédia se tornou a ponte para o seu destino. Agora, eu quero trazer essa reflexão para a sua vida. Se tudo fosse tirado de você hoje, seu conforto, sua segurança, as pessoas que você ama, você ainda conseguiria buscar a Deus? Você ainda permaneceria fiel? É uma pergunta difícil, eu sei, mas é na resposta a ela que nosso caráter é forjado. Para encerrar, pense nisto. Abiatar perdeu o templo, o lugar físico de adoração, mas ele nunca perdeu a sua fé. E foi com essa fé inabalável que ele permaneceu ao lado de um rei ungido, servindo a Deus no meio do caos. Se essa mensagem ressoou em seu coração, eu te convido a declarar sua decisão nos comentários. Escreva: como Abiatar, eu permanecerei fiel. E se essa história te inspirou, por favor, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem de resiliência e siga o nosso canal. Hoje, Deus ainda procura por homens e mulheres assim, pessoas cuja fidelidade não depende das circunstâncias. A pergunta que fica é: você é uma dessas pessoas? Obrigado por assistir. Fique firme e até a próxima.